E ali eu entendi o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E eu quero iniciar com uma pergunta: que tipo de crente você é? Antes de eu adentrar aqui na palavra do Senhor, eu quero fazer uma pequena analogia, só para demonstrar para você o quanto você é muito, mas muito importante para Deus. E quero dizer que você tem muito valor. Eu queria que você fizesse um projeto rapidamente comigo. Eu vou dar para cada um de vocês R$1 milhão. Faz aí o seu projeto. O que você faria com R$1 milhão? Começou a projetar? Eu vou dobrar a oferta. O que você faria com R$2 milhões? Colocou o projeto? Está vendo? Vamos botar R$4 milhões. E eu quero encerrar com um dinheirinho um pouquinho a mais na sua conta, R$5 milhões. O que você faria com R$5 milhões? Todos com o projeto pronto? Já comprou fazendas? Já comprou milhares de cabeças de gado? Já viajou? Alguém cutucou aqui atrás e disse: eu já dei o dízimo. Ó. Odeio dizer: eu gosto de milho assado. R$5 milhões. Eu nem comer milho assado, o pastor Joaquim dizimando, os irmãos viajando, comprando fazenda. Outros de Jardim, outros no Caribe. R$5 milhões supriria toda a sua necessidade. Supriria, querido? Pastor, supriria. Mas se todos os projetos que você fez, ao amanhecer o dia, você se esvaliu da face da terra e se encontra em um lugar de repouso eternamente, chamado morte. Pastor, o senhor pegou pesado? Não. É só para entender que você é importante para Deus. É só para você entender que sem Deus nós não somos nada, como ouvimos aqui na abertura desta palavra. Iniciamos o culto, o pastor falando da importância de estar lá na grande ceia, quando Cristo arrebatar a igreja e dizer: eu reconheço você como servo fiel. Os 5 milhões que eu te dei supriu a sua necessidade e colocou você no seu projeto, mas você não amanheceu na face da terra. Mas quando o Senhor quer chegar, só quero dizer para você: quando você acordar, você vai entender todos os dias que milhões e milhões de dinheiro não valem nada sem a sua vida. Milhões e mais milhões não tem valor se você não amanhecer bem. Se você não tiver saúde, e graças a Deus que Papai do Céu te guardou, te deu saúde e condições, perfeito estado para estar aqui, para adorar a Ele, para exaltar e glorificar o nome dEle. Graças a Deus por isso. Aí me entra no tema onde vai dizer: que tipo de crente você é? É um crente que só ama o cheiroso? É um crente que só ama os pastores? É um crente que só ama a terra boa e farta? Ou você é o crente que só lembra de orar quando chega nessa cadeira, quando chega neste banco, quando adentra na igreja? Como é que você quer uma vida saudável, uma vida próspera, se a Bíblia vai dizer no último versículo que nós lemos: orai sem
mais importante é ter a vida que você tem para agradecer a Deus. Ter a oportunidade de bendizer o nome santo do Senhor. E a Bíblia, querido, ela não nos chamou para nós amarmos ao outro que nos ama. A Bíblia descreve bem claro que quando Jesus Cristo vai morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele não nos escolheu por cor, por raça, por condições. Não, Ele escolheu por amor, querido. É por isso que Ele disse, ou então, muitos por aí conseguem se intitular como cristão, parecido com Cristo. Mas, se eu pisar no pé do pastor Joaquim, e se for naquele dia, ele é um tabefe na orelha. Se eu pisar no pé do irmão Lucas. Se eu vier por aí falando mal de todo mundo. E se eu descobrir que alguém fala mal de mim, ele me paga. Não é? Se o pastor Joaquim, eu descobri que ele está falando mal de mim, ai. Mas quando eu estava no pecado, Jesus não olhou pelo que eu falava, cuspia e zombava dele. Quando eu estava lá no mundo, sem direito à vida eterna, Jesus olha para mim e viu o servo dele que viajava 7 quilômetros a pé, só para botar aqueles meninos na volta dele e ensinar a palavra de Deus. E no colégio que eu estudava, querido, aquele homem começou a ser perseguido. Viajava o pastor Joaquim no escuro, sem um candeeiro, mas pregava a palavra do Senhor para aqueles meninos no chão. Aleluia. Nosso querido pastor disse que hoje é o pastor da Fonte das Águas Vivas, lá em Minas Gerais, na minha cidade. Ele começou a ser perseguido, mas não deixou de pregar. E um dia, chegou na casa dele, na hora dele ir para a escola de novo como diretor, ou melhor, como chefe. O diretor chegou e disse, você não vai mais. Mas o chefe não sabia que um dia a semente já havia plantado no meu coração, mesmo sem eu merecer. E nós transformamos aquele lugar de 1 em 10 em 20. Hoje nós estamos espalhados pelo Brasil, pastores, missionários e doutores. Porque alguém um dia teve coragem de ministrar para alguém que não tinha valor como eu. E se hoje eu estou bonito, se hoje eu estou cheiroso, se hoje você está arrumado, não é porque você é bom, é porque a misericórdia de Deus te abençoa. É porque a graça de Deus tem sido derramada dentro de nós. Por esta causa estamos aqui. E querido, se você é um crente que só ora quando está em aperto, cuidado. Você é um crente que ora só quando chega na igreja, cuidado. Porque não sou eu, é a palavra do Senhor que acabamos de ler, orar sem cessar. Está dizendo a todo instante, esteja meditando em mim, esteja meditando na minha presença, na minha graça, porque Satanás está de olho em você, Satanás está de olho na tua casa, na tua família, e quem sustenta não é a sua beleza, não é a sua condição, ó. Não. Quem sustenta os teus joelhos dobrados e a tua súplica ao Pai constantemente. Sem isso, nada vale, querido. Não adianta ficar por aí dizendo que é crentinho, que é crentinho dali, crentinho da acolá, mas vive falando mal do irmão. Ei, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. E você vai pagar caro por isso. Porque quando Jesus Cristo Ele ordena a Paulo a Santa Ceia,
Todo mundo olhava para ele, desprezava, cuspia, zombava e dizia: tu não és o Cristo? Esse daí salva você mesmo. E ele calado, mas o seu espírito erguia aos céus. E uma frase muito linda que ele disse: Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe quem era esse que estava lá, esse Deus meu? Era o seu pai. Mas eu também imagino a cena que era preciso o pai olhando para o filho, enquanto ele estava indo de olho no filho, o filho não morreria. Mas aí quando ele vira as costas para o próprio filho sendo morto, o próprio filho sendo morto, ele falou, ele vira as costas, veja a cena, querido, o Senhor Deus olhando para o seu filho na cruz do Calvário, e ele vira as costas para o seu filho. E aí seu filho no alto da dor, ele disse: Eli, lama sabachthani, meu pai, por que me desampara? Mas a última frase de Jesus naquele dia foi que salvou a mim e salvou a você. Ele disse: mas que porém não seja feito a minha vontade, mas sim a tua vontade, ó Pai. E sabe qual era a vontade do Papai do Céu? Era que eu fosse salvo, que você fosse salvo, para ajudar a salvar mais alguém perdido. Não é fácil aproximar do mendigo e do bêbado porque fede. Mas nem eu nem você somos mais importantes do que o bêbado. Aí entra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, que vai dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os que estão doentes. Nós já entendemos a salvação, mas às vezes nós deixamos ela escapar pelos nossos atos. Nós precisamos converter a cada dia dos nossos pecados, querido. E sabe o que diz lá? Coloca para mim, querido, Romanos, versículo 17 ao versículo 20. Você que acha que não aguenta alguém falar mal de você, você que acha que falar mal de você vai te derrubar, meu irmão. O que tem de gente, pastor, aqui que eu conheço, que fala mal de mim, eu não estou nem aí. E já precisaram de mim, já ouvi muito pessoas: mas rapaz, como é que você faz isso? Eu não gosto de tu. Eu falei: mas Jesus fez primeiro. E se precisar da minha ajuda, eu vou ajudar. Porque pelo menos eu estou intitulando como servo de Deus, como servo de Cristo. Romanos 12, do verso 17 ao verso 20. Querido, olha o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Presta bem atenção nisso aqui. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Segura aí, querido, congela aí. É fácil ouvir isso? Nós somos dotados de vingança, irmãos. Se plantou o mal, vai colher o mal. Se bateu no meu filho, eu reivindico. Qual é o pai que vê o seu filho apanhado que não quer vingar? Mas o servo de Deus sabe que o nosso Deus está de olho em quem bateu. Porque já pensou se nosso Deus resolve bater de nós, pastor Joaquim? Você já pensou se o nosso Deus resolve vingar a morte de Cristo na cruz do Calvário?
segurança quando eu estava na brigada de bombeiro civil. E o meu chefe um dia disse uma coisa assim: as palavras, o tempo, o vento leva, o tempo apaga. Olha isso. O pastor Ezequias falou isso. Nosso pastor Ezequias falou isso. Para quem não conhece, Ezequias já foi o terceiro pastor dessa congregação. Eu era o segundo, ele era o terceiro. E lá na segurança ele dizia todos os dias: as palavras que vêm contra vocês, o vento leva, o tempo apaga. Mas as consequências dos seus atos, pare, observa, só reage no momento certo. Sabe por que isso? Porque onde a gente estava todos os dias xingavam a gente. Todos os dias. As pessoas passavam e provocavam. Talvez todos os dias alguém está pisando no teu pé, está falando mal de você, e talvez há conselhos de fora dizendo para você: é moço, deixa essa besta, rapaz, larga esse povo. Não largue não. Papai está vendo. Não largue não, você é servo do Senhor. Não largue não. Você vai participar do pão e do corpo. E no exato momento que você está participando, só vai participar porque um dia Jesus morreu por nós. Porque um dia Jesus nos tirou da lamação do pecado, nos trouxe para a vida. Aí eu uso uma frase que eu já ouvi muito: deixe de ser crente frouxo. Você é crente firmado em Jesus, não na lama. Você é um crente firmado na rocha, Jesus de Nazaré, e não na areia. Pastor, é difícil o camarada te dar um chapulé que você não fizer nada. Não precisa. Não des lugar a ira, porque está escrito: minha é a... Acabou! Aí, meu irmão, eu que falo mal do meu irmão tenho que tomar cuidado. Eu que profetizo uma oração contrária tenho que tomar cuidado, porque o meu Deus cuida de mim. O teu Deus vela por ti. E a Bíblia diz que não vai cair nada do que a palavra tem dito. Nem o tio será tirado. Sabe de uma coisa? Ore mais. Busque a presença do Senhor enquanto você está podendo. Busque a presença do Senhor enquanto há tempo. Porque por muito pouco tempo, essa liberdade de adorar Papai do Céu vai acabar. A liberdade de sair da tua casa quando você quiser para ir para a igreja vai acabar. E nós ouvimos a abertura neste culto. A palavra do Senhor foi bendita. Vai lá na rua, pega os convidados. E se não querem, traga os que não são convidados, porque merecem a palavra. Todos os dias, todas as horas, é preciso adorar ao Senhor. Pare de picuinha. Pare de olhar para o irmão como se ele fosse imundo. Imundo eu também era, mas Jesus me trouxe para a vida. Não somos melhor do que os mendigos. É o mesmo Deus. Você sabe por que muitos mendigos se encontram na rua? É porque em casa faltou o carinho, mas não dinheiro. Conheço muitos médicos, conheço muitas pessoas de família rica que estão na rua, e eles dizem: é porque na rua eu tenho paz. Mas nós sabemos que o lugar de paz é na casa do Senhor. Queridos, é tão sério e é tão bacana estar na casa do Senhor, quando o salmista ele grita: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
que ele falou isso? Porque ele estava no cativeiro, pastor João. Anos e mais anos no cativeiro. Mas quando ele ouviu alguém dizer: ei, vamos à casa do Senhor hoje, ele dá um pulo de felicidade e diz: se está chamando para ir para a casa de papai, porque eu estou livre. Ó. Não precisa você, meu querido, se pegar dentro de um hospital para ter saudade da casa de papai. Não precisa. Não precisa. Não precisa. A dificuldade bater no teu lar para você lembrar que precisa orar. Porque ele diz: orar sem cessar. Não te preocupe com quem levanta contra você, meu querido. A vingança dele pertence ao nosso Deus. Ele é fiel. Sabe por quê? Porque a maldade que você planta, você vai colher ela. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que planta da carne, colhe corrupção. Mas o que planta no Espírito, colhe a vida eterna. Versículo 20, querido. Coloca o 20. Portanto, frase conclusiva do assunto: se o teu inimigo tiver fome, dá de quê? E se tiver sede? Mas aí, além disso, olha como é que Jesus é tão lindo. Para de ser besta. Seja crente fiel e confia no Senhor, querido. Ó, quando ele tiver fome, vai lá e leva comida para ele. Ah, não, cara, que ele matar não tem problema, não. Olha a promessa aqui embaixo, aqui, ó. Porque fazendo isso o quê? Dando comida para o seu inimigo, dando bebida para o seu inimigo. Fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Toda vez que pastor aqui pisar no meu pé, eu tiro e abençoo. Uma brasinha de fogo. Qual é o Satanás que vai atingir tua cabeça com um monte de brasa de fogo? Só que você precisa entender que você precisa ser crente de verdade. Não é crente, menino. Então, menino, quando você fala com ele, ele empurra e vai para lá. Seja, irmão, desculpa a expressão, mas escuta isso que eu vou te dizer. Parece ser besta. Mas olha só o que Jesus está dele. Seja um crente como um cão. Parece que o Espírito Santo ficou doido, né? Exatamente. Porque quando você é um crente como um cão, você entende, as lapadas vão vir, mas todavia você vai ser obediente a Deus. As pancadas vão vir, mas você vai ser obediente a Deus. É como a própria Bíblia diz, que seja como um menino. Você brinca com o menino, daí a pouco o menino vem pro seu colo. Você bate no cachorro, vai pra lá. Daí a pouco o bichinho vem todo barulho o rabo para você. Sabe por que isso? Porque ele guarda mágoa, pastor Joaquim. Porque ele guarda rancor. A criança, você reclama ela fica empurrada, mas depois ela volta. Porque ela é inocente. E essa inocência que o Espírito Santo está trazendo para nós nessa noite. Essa inocência. Não guarde rancor. Não deixe ele invadir teu coração. Ame mesmo sem ser amado, porque a promessa é para você. Está amando brasas, está amando brasa, está amando brasa. E aí, meu querido, com muita brasa de fogo o mal não chega. E se chegar é queimado. Seja um crente firme, de oração, de jejum. Seja um crente forte. Coloca Salmo 34, verso 1 para mim, por favor. Queridos, sem a presença de Jesus não somos nada. A maior riqueza na face da terra chama a vida, pastor Joaquim, com saúde. Não tem milhões melhor que isso. É acordar todo
feliz com saúde. É a melhor riqueza da face da terra. Você com a vida e saúde. E pega ali, atrela a presença de Cristo. Eu quero que vocês leiam isso aqui para nós. Vamos lá, tudo bem bonitinho, querido. Olha que Deus é lindo. Vamos lá, 1, 2, 3. De novo. Vamos, 1, 2, 3 e. Aquele que deu louvor na sua boca constantemente, ele não peca. Porque quando ele está louvando, quando ele está bem dizendo, não tem espaço para pecado, pastor aqui. Só tem espaço para adoração e reconhecimento que Deus pode em todas as coisas. Amém, queridos? Coloca para mim,